A ofensa que alguém nos fez sempre é muito menor do que o que nós devemos a Deus. Porque Deus não nos perdoa apenas de uma ofensa particular, mas de todos os nossos pecados. Isso é uma conta impagável. Então, um perdão sem o seu principal composto ativo, que é a compaixão, é um remédio falsificado. Então, perdão não é sobre esquecer, não é sobre deixar pra lá. Pelo contrário, perdão é lembrar. Você começa lembrando. O rei só perdoa a dívida porque ele se conscientizou daquela dívida. Ele puxou o extrato. Puxou o extrato. Por que tantas pessoas não conseguem perdoar? O porquê disso? Porque perdão é um assunto ainda tão difícil para nós nas relações humanas. Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Eu tô muito animado para essa conversa de hoje. Olha, um tema que a gente escolheu para essa conversa de hoje é por que eu não consigo perdoar? E nós queremos falar um pouco sobre perdão, mas vários assuntos ao redor desse tema. É lógico que nós vamos entrar aqui no evangelho, na palavra, em psicologia. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Então eu queria já de antemão dizer, enquanto você está ouvindo esse podcast, provavelmente você vai lembrar de alguém. Pega esse link e envia para essas pessoas, porque pode ser assim um divisor de águas. Essa revelação da palavra que nos fala de um assunto fundamental para a relação humana, que é perdão, beleza? Então, eu quero te encorajar a fazer isso. É claro, uma outra coisa muito importante, se inscreve aqui no canal. Deixa eu dizer para você que assiste sem estar inscrito, é praticamente um crime, provavelmente a Polícia Federal vai bater na sua casa. Se inscreve no canal que você vai estar falando pra gente, olha, isso aqui é relevante, e também falando para essa plataforma para eles mostrarem para mais pessoas. Combinado? Beleza? Então vamos embora pro podcast de hoje. Diogo Dantas. Meu brother. Como é que você tá? Melhor que mereço. Que bom que você tá aqui, hein? Uma alegria na nossa casa, grande. Em Bragança Paulista. Bom demais. Diogo veio para a conferência do meu amigo Johnny Divinamente, para psicólogos. Psicólogo. E vai ser um ajuntamento muito importante hoje e amanhã, que é a nossa gravação. E tem uma coisa muito especial. Esse é o último episódio gravado nesse estúdio. Nossa, que honra. O Diogo veio e ele falou, não quero mais, fecha isso aqui. Que legal, que honra. Muito bom, muito bom. Te fechar esse ciclo aqui, né? Eu creio que essas mudanças geográficas, elas apontam também, né? Sim, novos tempos. Novos tempos. E nós estamos indo para um novo estúdio, que é lá onde é o escritório do Dizascope, do movimento. Então a gente está muito empolgado para esse novo tempo. Não sei quando que vai sair ao ar, talvez pode até ser que saia o episódio do Diogo, depois tenha um outro ainda aqui, mas de gravação é o nosso último. E antes de eu entrar no nosso tema, eu quero dizer uma coisa, Diogo. O Diogo é um dos meus pregadores favoritos de ouvir na vida, assim. Então, procura no YouTube tudo que tiver aí de Diogo Dantas e ouça tudo aí, porque eu sou muito abençoado pelas suas pregações. Que honra, isso é pura graça. É verdade, sim. É engraçado isso. Com Dendê. Tipo isso. É engraçado isso, né? Porque agora fica, às vezes, umas trends, assim, umas coisas na internet de você falar do seu pregador favorito, né? Aí aparece uma fotinha aqui, o cara vai escolhendo qual que ele prefere e tal. Isso é meio ruim porque fica meio uma batalha de ego ali, mas né? Essa noção de que não há uma unanimidade, né? Não. Esse aqui é o melhor pregador, aquele é o... Mas porque, diferente de o esporte, por exemplo, que o melhor jogador é números, tem uma questão de uma frequência do coração, né? Sim, exatamente. Tem alguém que fala ao seu coração. Perfeito. Tem uma frequência, né? E aí fala com o outro e não é a mesma coisa. E aí um outro fala... isso é muito legal. Essa multiforme de sabedoria de Deus. Sabedoria. Né? Multiforme graça e sabedoria, né? Exatamente. E encontrar a sua frequência é muito importante, né? Encontrar a sua essência. Isso foi uma coisa muito importante para mim, Douglas. Inclusive, o próximo livro que eu quero escrever é Feridas da Identidade.
quem você realmente é. Esse bom. foi baseado em José, o próximo vai ser em Jacó. Muito bom. Isso pra mim foi fundamental. Eu comecei pregando com 16 anos, muito bem intencionado, muito Sim. puro, muito eu, mas imaturo, né? Então, os elogios não foram tão bem administrados e daqui a pouco eu era um personagemzinho, sabe? Passei por isso, tenho muita vergonha. Quando eu Mudava a voz? Pô, quando eu encontro meus DVDs antigos, eu recolho. Compro de volta. Não sei se você não sabe vender, eu roubo mesmo. Eu roubo meu DVD e dou o fim deles. E... Vou pôr aqui um trechinho do YouTube pra vocês agora. Não faz isso. Você tem noção. E aí, cara, interessante que quando eu descobri, assim, de fato quem eu era, né? E aí, eu até brinco, assim, que você pode encontrar pregadores diferentes, mas um baiano gago, assim. E sabe o que é engraçado? Raríssimo. Que esses dias um jogador do Vitória comentou com alguém assim: cara, eu tô indo numa igreja massa, não sei o quê. Igreja do Gago. Sério? Sério. Ele falou isso? Eu tô famoso em Salvador como pastor Gago. Então, tipo, mas você, e eu aceitei quando isso. criança e adolescente, tinha mesmo, assim, uma eu fiquei dificuldade mais maior? gago na adolescência. Tá. Eu já era tímido, fiquei mais gago na adolescência. E me vi sendo curado em Cristo, assim. Curado, assim, das minhas emoções. Ainda sou um tanto gaguinho, mas melhorou 99%. Sabe? Muita gente nem saberia, nem perceberia, né? Mas eu brinco muito com isso, eu zoo com isso. O que eu falo, assim, é que eu aceitei a forma que Deus me fez. Não desconstruí o personagem. E isso foi muito importante. A eficácia da mensagem através da minha vida cresceu muito, assim, a conexão, né? Esse código, essa senha, essa verdade que foi de nós tem uma coisa muito. assim, não falada. Tem duas coisas que eu percebo: autenticidade e não é empolgação. Eu não sei qual seria a melhor palavra para dizer assim, alguém que verdadeiramente acredita naquilo que tá falando, né? Então, autenticidade, você percebe que é ele. É o jeito dele. Exato, então, se ele fazendo uma piada, é porque ele é assim. Então, você percebe, né? E, cara, esse cara acredita nisso que ele tá falando. Pode, às vezes, até tá errado. Se ele acredita. Se for no meu caso, muitas vezes. Muito legal, muito legal. Antes da gente entrar aqui, a gente vai falar sobre feridas do coração, um caminho para a cura. E nós vamos falar principalmente sobre perdão, né? Até usando a história de José, você usando o livro. Gente, um livraço que pode ser, assim, de verdade, cura para a sua vida, num destravar, assim, né? Então, uma grande ferramenta. Eu queria muito que você tivesse a oportunidade de ler. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas antes de entrar aqui no perdão, você chegou a pesquisar e ler sobre a questão da gagueira? Porque, assim, fica, assim, uma coisa... É uma coisa física, é uma coisa psicológica? Tem uma questão neurológica. Tem uma questão neurológica? Tem uma questão de circuito cerebral lá que toca na questão da fala. Tanto que minha filha, com a mesma idade que eu, desenvolveu a mesma coisa. É mesmo? Muito parecida comigo. Olha só, sendo genética. Tem uma questão neurológica, mas tem um impacto emocional muito grande. Por isso que esse processo de ser curado das feridas do coração foi o que me transformou. E minha filha, recentemente, nós começamos um trabalho mais intenso de autoafirmação nela. E ela melhorou bastante. É mesmo? Foi impressionante. Demais. Que demais. Não, e isso aponta para um monte de coisas, né? Você tá falando da questão da fala, mas tem um monte de coisas que é isso, né? Você não trata diretamente, isso, né? Você trata por baixo do iceberg ali, né? Muito bom. Eu queria conversar com você, Diogo, uma realidade que muita gente aqui vive, né? E eu queria puxar nossa conversa com essa pergunta: por que tantas pessoas não conseguem perdoar? Diriam isso, né? Eu não consigo perdoar, né? O porquê disso? Porque perdão é um assunto ainda tão difícil para nós nas relações humanas. Porque eu penso que o perdão foi mal compreendido. Eu penso que a gente entendeu em algum momento da história que o perdão era um santo remédio e a gente inverteu o perdão. A gente começou a buscar o perdão para nós mesmos. Como a gente faz com tudo a partir do pecado. O pecado distorce tudo, né? A gente inverte tudo. Tudo é sobre nós, né? Então começou um discurso de perdoe por você. Que aquele miserável, infeliz... Não te merece. Não te merece, não importa se ele vai pro inferno, mas perdoe para te fazer bem.
E o perdão é o contrário disso. O perdão é amar o miserável. Aí O você perdão dificultou um pouco mais. Exatamente. Só que esse funciona. É, Entende? E aí, para amar o miserável, você tem que entender primeiro que você é o miserável que foi amado, ok. né? E que você era mais miserável do que ele, porque por mais que ele te fez algum mal, o mal que você fez é maior porque você fez contra alguém maior do que você. Você atingiu uma dignidade maior do que a sua. Nós temos dignidade humana. Quando nós pecamos, nós atentamos contra a dignidade divina, Ok. né? Então, nosso pecado é sempre maior do que o pecado que alguém cometeu contra a gente. A grande parábola de Jesus que ensina perdão, e para mim o melhor texto bíblico sobre perdão, é do credor incompassível em Mateus 18. E ali ele vai dizer que o rei perdoou 10.000 talentos para um servo. 10.000 talentos, se for prata, dá milhões. Não, dá bilhões. Se for ouro, dá trilhões de dólares. Meu Deus. Eu lembro que, olhando como prata, se compararia ao PIB, né, de uma região. Na época ali de Jesus. Então, A ele tá ideia de dizendo, Jesus o PIB é impagável. É uma dívida uma hipérbole. impagável. Só que nós somos esse cara. Na parábola, nós, diante de Jesus, diante de Deus, somos esse cara de dívida impagável. E quem nos deve, quem nos ofendeu, é o cara que deve 100 denários, se eu não me engano. 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho, ou seja, a ofensa que alguém nos fez sempre é muito menor do que o que nós devemos a Deus. Porque Deus não nos perdoa apenas de uma ofensa particular, mas de todos os nossos pecados. Isso é uma conta impagável. Então essa consciência me leva a ter misericórdia do outro. Essa parábola também mostra que o rei, ele se irou contra o devedor, contra o caloteiro, né? Sim, sim. Ele levantou a dívida e ficou irado. É natural. Que isso. Quando alguém nos faz mal, é natural que a gente fique irado. Mas quando ele trouxe a sentença, que era vender aquele homem como escravo, sua esposa, seus filhos, tudo que ele tinha para tentar amenizar a dívida, o texto fala que quando o rei olhou para aquele homem, naquele estado de miséria, ele teve compaixão. Então, perdão é isso. É olhar para o seu ofensor e perceber que a miséria que ele vive por causa do pecado é dura e você passa a ter mais compaixão e se interessar mais em restaurar esse cara do que na ofensa que ele te fez. Okay. Então você está pensando na restauração dele. O rei não estava pensando nele, nele próprio. Porque que vantagem o rei tem de perder bilhões ou trilhões? O que é que ele ganha com isso? Porque o perdão ali era dar para aquele cara esses bilhões, né? Exato. Era entregar, era perder, deixar de ganhar, mas de certa maneira era dar aqueles bilhões, né? Certo. Então perdão verdadeiro só acontece quando a gente ama quem nos ofende. Ama mesmo, tipo, poxa, eu quero bem dele. Perdão é isso. Então, eu acho que começa aí, começa errado, né? Eu chamo de remédio falsificado. Ok. O que é um remédio falsificado? Ele não tem algum composto ativo essencial. Então ele não funciona. Entendi. Ou ele tem alguma coisa que não deveria ter, então ele fica tóxico. Então um perdão sem o seu principal composto ativo, que é a compaixão, Eita. é um remédio falsificado. Então perdão não é sobre esquecer, não é sobre deixar pra lá. Pelo contrário, perdão é lembrar. Você começa lembrando. O rei só perdoa a dívida porque ele se conscientizou daquela dívida. Ele puxou o extrato. Puxou o extrato. Então muitas vezes a gente vai aconselhar alguém que tá magoado. Você fala, sabe de uma? Eu não quero nem saber. Não quero nem pensar. Cara, você tá enterrando numa linguagem que se usa em psicanálise, você tá reprimindo essas emoções. Mas estão lá dentro. Uma hora elas vão brotar. Então trazer a consciência, entender os fatos é o que me permite perdoar. E isso é lembrar, não é esquecer. E é tão sério isso, né? Que o que a psicologia vai falar é que você vai comunicar. Se você usar palavras, Sim. Talvez seja o jeito mais saudável, mas pode ser uma alergia, pode ser até mesmo um tumor, pode ser Exatamente. O seu ser vai falar. Salmo 32, enquanto me calei, meus ossos secaram. Enquanto eu reprimi, enquanto eu não lidei com aquilo que estava no profundo do meu coração, isso correu dentro de mim e isso me perturbou, né? Uau.
E isso é muito forte, né? Então, o perdão como um remédio, ele tem um componente fundamental ali, que é essa graça e esse amor ilógico, né, na nossa conta humana para Deus. Que é esse amor de Deus, né? E ele vai vir quando você entendeu que você recebeu primeiro. Então, Aham. por exemplo, a vida de Jó. Tá. Jó tá chateado. Ele não tá feliz. Ele passa 38 capítulos bem chateado com Deus, com os amigos, que ele chama de inúteis. Ele chama de médicos que não curam. Né? Vocês são inúteis. Os que vocês me falam não me restaura. E é uma coisa pra gente pensar, né? Às vezes nós, como pregadores, como líderes, será que as nossas palavras realmente curam? Será que elas têm a graça necessária? Será que elas têm a verdade necessária? Ou são apenas afirmações da nossa teologia desprovida, sabe, do amor fundamental? E aqueles caras estavam apenas querendo dar aulas, né? Eles não se conectaram com Jó profundamente. Enfim, Jó diz: vocês são médicos inúteis. O próprio Deus também está sendo meio injusto comigo. Ele está muito voltado para si. Até que Deus aparece. E Deus começa a mostrar para Jó que ele não era tão santo quanto ele imaginava ser. Que no coração dele havia um orgulho, havia algo a ser tratado. Quando Deus acaba de fazer perguntas a Jó, que faz refletir, aquele processo é muito psicológico, né? Ele está perguntando e Jó está refletindo na própria vida. Jó termina falando assim: me arrependo. Falei bobagem, falei do que não entendia. Eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo, eu compreendo, então eu me arrependo do que eu falei. E o Senhor vai perdoá-lo. Quando isso acontece, quando Jó se vê agora como alguém perdoado, alcançado pela graça de Deus, Deus manda os amigos voltarem nele para receber a oração dele. Entendi. Então agora ele foi perdoado, ele é capaz de receber os amigos e orar pelos amigos. De certa maneira, perdoá-los, né? Perdoá-los, porque ele está chateado com os amigos. Sim. Então ele vai orar pelos amigos. O texto fala que ele faz 14 sacrifícios. Isso é um negócio que demora horas. Então imagina um cara doente, muito mal, na miséria, sacrificando e orando horas por gente saudável. Melhor do que ele. Orando e abençoando os caras. Aí o texto fala que nesse momento em que Jó estava abençoando os amigos, Deus virou a sorte de Jó. Jó 42:10. A graça que fluiu através dele para perdoar os amigos acabou restaurando ele. Só que ele não fez isso para ser restaurado porque ele não sabia que seria restaurado naquele momento. Isso é importante, né? Não é uma barganha. Ele fez porque ele tinha acabado de ser perdoado. Ele recebeu um perdão grande, ele derramou. Então, o que nos leva a perdoar, amar quem nos ofendeu, é saber que nós ofendemos também e somos amados. Entendi. Então é como se só é possível dar esse perdão se você de alguma forma tem. Receber. Nós só amamos porque ele nos amou primeiro, né? Nós não temos como produzir esse amor, nós temos como reproduzir. Reproduzir. A gente libera, a gente primeiro crê, recebe, então a gente faz. Nesse texto de 1 João 4,19, que diz que nós só amamos porque ele nos amou primeiro, a gente pensa às vezes que nós só amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Mas aquele texto ali é sobre relações entre os irmãos. Nós só amamos no amor do Senhor as pessoas porque recebemos o amor do Senhor. Agora, uma pergunta importante. Quando eu perdoo o meu ofensor, eu não estou deixando ele se livrar da punição daquilo que ele fez para mim. Então, eu tenho ali e aí, por exemplo, a gente poderia entrar o próprio José como ilustração. Então, os irmãos fazem aquilo com ele, um absurdo. Pegar um irmão e vender e fingir que ele morreu pro pai e tal. E aí eles estão agora lá no Egito precisando de ajuda. Não é hora de acertar as contas, porque eu vejo isso, que um dos grandes argumentos do nosso coração para não perdoar é: eu vou deixar ele livre, né? Esse criminoso, ele precisa ser preso. Se não for na justiça, pelo menos preso com a minha capacidade de gerar angústia nele, né? Mas existem dois tipos de justiça, né? Há uma justiça Essa é a palavra. Há uma justiça social e coletiva. Então, eu não posso perdoar pela sociedade. Digamos,
se um assassino, Deus livre e guarde, até repreender isso aí. Mas se ele assassina alguém da minha família, sabe? Eu não posso livrá-lo da pena social. Porque ele cometeu um crime contra a sociedade. Nós, como sociedade... Quebrou uma lei do Brasil. Exato. Nós, como sociedade, teríamos que nos reunir e, através de lei, através, enfim, dizer, nós o perdoamos. Ou então alguém que nos represente poderia dar esse perdão. Às vezes tem alguns casos, né, que o presidente pode perdoar em nome da nação. Agora, eu, como indivíduo, posso perdoá-lo. Então, quando você perdoa alguém, é a sua cobrança que você está abrindo mão. Como CPF. Exatamente. Isso não quer dizer que ele não tenha que prestar contas a Deus. Isso não quer dizer que ele não terá consequências e juízos sociais. Isso não quer dizer que ele não terá uma punição interna, que para mim é a pior de todas. Porque em Romanos 2,15 diz que todo mundo, mesmo os que não crê, tem um juízo moral na consciência. E essa consciência, se não satisfeita pela justiça, destrói a pessoa. Adoece, sabe? Provérbios 28,1 diz que o culpado ele vive como um fugitivo. Ele foge sem que ninguém lhe persiga. Então a ideia de que o seu perdão fará com que a justiça seja anulada não é verdade. O seu perdão, na verdade, é uma expressão da justiça de Deus, porque é justo que você que foi perdoado, perdoe. Entende? Então, em Mateus 18, o rei chama o cara que não perdoa e fala, mas peraí, cara, como é que você não perdoou se eu te perdoei? O justo agora era você perdoar. Entende? E essa ideia de que o seu ofensor, ele não sofre, isso é furada. Os irmãos de José provavelmente sofreram mais do que ele. Porque eles foram atormentados por 22 anos. Tanto que em Gênesis 42, na primeira dificuldade que eles têm, Rubem fala assim, tá vendo? Eu falei pra vocês, não era pra gente jogar o menino, não era pra gente vender o menino. Ou seja, não tinha nada a ver assim, um governador do Egito, apertar eles e eles lembrarem imediatamente do irmão que eles venderam há 22 anos. E eles estão ligando, né? Isso não é hoje. Qualquer dificuldade, certamente eles pensavam nisso. Cara, Deus está nos punindo. Você entende? Então a consciência atormentada é a pior punição. E foi você uma vez que me mostrou a conta, né, de que Jacó fica sem ver José durante um tanto de anos, né? E é o mesmo tanto de anos que Isaac fica sem ver Jacó quando ele finge ser Esaú e vai embora. Então parece aquilo que ele fez, de certa maneira, seu pai passar, né, é o que ele passa com seu filho, né? Exatamente. É uma coisa, assim, interessante como são essas consequências sociais, né, e até mesmo divinas, né? Deus mesmo agindo em tudo isso. Não tem... Então, perdoar não é livrar ninguém de tudo isso, né? Exatamente. A própria Rebeca, que trabalha para enganar o marido, né? Para não perder Jacó, ela nunca mais vê Jacó. Ela perde. Quando Jacó volta, ela tá morta já. Verdade. Você entende? Isso mostra que esses caminhos do mal, eles não funcionam. Não funcionam. Esses caminhos do nosso braço, né? Paulo fala em Gálatas 6, quem semeia na carne colhe destruição. De alguma forma. Não tem jeito. E aí, eu queria que você falasse um pouco pra gente, e uma coisa que me impactou muito quando você compartilhou do livro aqui na família de Zascope, é sobre o falso perdão. Sim. Né? Porque tem muita gente nos ouvindo aqui e fala assim, eu vou até ouvir aqui, mas eu já perdoei, tá tudo certo. E até usando a história de José, eu nunca tinha reparado nisso, né? Como existe ali um falso perdão e parece que ele precisa perdoar de novo, né? Na verdade, José, bem intencionado, ele desculpou ao invés de perdoar. Isso acontece muito. José viu os irmãos tremendo de medo, né? Apavorados pela consciência, tremendo de medo. Naquele primeiro encontro ali. Naquele primeiro encontro, Gênesis 45. Aí ele vai dizer para os irmãos assim, olha, fiquem tranquilos. Não se recriminem por ter me mandado para cá. Não tenham medo, vocês não fizeram nada de mal. Na verdade, não foi nem vocês. Foi Deus que me enviou para cá. Beleza, José. Há uma soberania de Deus.
Mas há uma responsabilidade humana. Sim. Olha como isso não funcionou. Se passa mais 17 anos agora. Jacó morre. Aí no capítulo 50, o último de Gênesis, diz que os irmãos ficam apavorados e dizem entre eles: rapaz, agora José vai se vingar da gente. Pai morreu, Bíblia em baianês, pai morreu e agora, cara, não tem jeito, José vai se vingar da gente. Aí eles vão mandar uma suposta carta de Jacó para José. Eu acho que eles que inventaram essa carta, porque não faz muito sentido esse negócio do pai deixar uma carta com ele, sabe? Porque não deixou com José. Vai falar pra José, né? E aí a carta é uma grande confissão de culpa. Na carta eles falam: José, nos perdoe, porque nós cometemos crime contra você, pecado e grande maldade. Na verdade, o Jacó dizendo, né? Os vossos irmãos cometeram contra você crime, pecado e grande maldade. O que é isso? É o contrário do que José disse em Gênesis 45. Olha, fiquem tranquilos, vocês não cometeram crime nenhum. Estão dizendo, não. Nós cometemos crime porque a desculpa não sara a consciência ferida. O que é desculpa? É dizer, você não tem culpa. Okay. Você não fez nada. Okay. E perdão, ele é um dispositivo pro culpado. Se eu digo que a pessoa não tem culpa, não é perdão. Ela nem precisa de perdão. Não precisa de perdão. Né? Quem entende um pouquinho de direito sabe disso. Né? O perdão se aplica para quem é condenado. Por isso que o perdão, ele é antecedido da condenação. Okay. Estávamos debaixo de condenação, fomos perdoados. Então, quando José tira a condenação, isso gera uma dissonância cognitiva e emocional nos irmãos. Mas peraí, ele disse que a gente não é culpado. Então, acho que nem caiu a ficha dele ainda. Isso não resolveu. Vai voltar. Ele não perdoa a gente. Então, eles passam mais 17 anos, 39 anos no todo. 22 mais 17. No todo, sofrendo com a culpa. E por que não resolveu na primeira? Porque foi desculpa. Desculpa não é perdão. Desculpa é quando você não tem culpa. Você fala, pô, Douglas, me atrasei aqui, mas, cara, foi um acidente no meio do caminho aqui. Aí você fala, eu te desculpo. Agora, poxa, Douglas, eu realmente não liguei pro horário. Não, eu te perdoo. Sim, sabe? Entendi. Então, são coisas diferentes. E a nossa consciência, quando peca, precisa de perdão. Então, sabe o que a nossa consciência precisa antes de alguém nos perdoar? De condenação. Tô entendendo. Você tá entendendo agora? Tô entendendo. É por isso que... e aí é uma explicação, né, para aquela velha pergunta nossa, né? Por que do todo o Antigo Testamento para chegar ao Novo? Exatamente. Ele precisava nos dar a lei, né? Ele precisa, você está condenado. Que não salva ninguém. Para que serve? Porque a nossa consciência pede isso. Romanos 2,15, mesmo os ímpios têm a lei da consciência. Então a consciência humana, ela tá dizendo a você ali, você tá condenado. Você tá errado. Então se você diz pra mim, não, você não tá errado, aí gera uma dissonância. Peraí, poxa, tem algo dentro de mim que fala que eu tô errado. E ele disse que eu não tô errado. Por isso que às vezes a gente gosta de uma pregação que bate, na verdade. Porque a gente precisa às vezes disso. Dizer, cara, você está errado. E aí tem aquele choque. Aí eu me encontro. A verdade chega. Só a verdade cura, a verdade liberta. Cara, tá revelado. Eu tô errado. Aí depois vem a mensagem do perdão. Mas o Senhor, aí isso nos cura. Então os irmãos de José, eles a princípio ficaram sem entender nada. Eles falaram, cara, como? E aí eles mandam a carta para José dizendo, nós cometemos maldade. Pecamos. Aí José chora, ele entendeu, José entendeu, poxa, eu entendi o que aconteceu. Os caras não estão se sentindo perdoados, não receberam perdão, porque eu também desculpei eles. Aí em Gênesis 50, 21, ele fala assim, vocês tentaram planejar, vocês planejaram o mal contra mim, fizeram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Olha como mudou. No primeiro, vocês não fizeram mal, foi Deus que fez tudo, fiquem tranquilos. Entendi. Não resolveu. Nossa culpa. Tá aqui no coração ainda. No segundo, fizeram mal sim, mas Deus transformou o mal em bem. Então, os dois mantêm a soberania de Deus, né? Exatamente. Okay. Então, o rei também, quando ele vai perdoar, em Mateus 18, ele condena o cara. Sim. Dá uma sentença. Então, o perdão começa assim. Dizer, cara, o que você fez foi errado. Me magoou, me feriu, foi absurdo, foi incorreto, isso. Você traz o peso, e aí o perdão vem e alivia, né?
Então, desculpar não funciona. Até eu acho que eu queria te fazer essa pergunta, então, pra a gente tentar ajudar a galera a estar aqui com a gente, né? Até arruma o seu fone que dá uma subida no seu cabelo. Tira ele e põe de novo assim. Porque queremos você bem bonito. Como perdoar alguém? Então, assim, se a gente estivesse diante de alguém que tá com uma mágoa ali já guardada há um tempo, um pai, uma situação e tal, uma mãe, um marido, uma esposa, qual que é esse caminho do perdão? Primeira coisa é trabalhar o seu coração diante de Deus e reconhecer a sua miséria. Tá, número 1. Esse é o primeiro passo de Mateus 18, né? Antes do cara. Você vê que o texto é sobre perdoar os outros. Essa é a intenção da parábola. Ali o contexto é isso. Conversa de Jesus sobre perdão. Ele vai terminar dizendo: se vocês não perdoarem de coração os vossos irmãos, o vosso pai também não vai te perdoar. Que inclusive é o único reforço após o Pai Nosso também. Já percebeu isso? Sim. É a única coisa do Pai Nosso que ele reforça quando termina de ensinar o Pai Nosso em Mateus 6. Então é sobre isso a parábola. É sobre ensinar a perdoar. E inclusive vem de uma pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Então é sobre ensinar a perdoar a parábola. Mas olha como começa. Começa com o cara sendo perdoado. Então um perdoador nasce quando ele é perdoado. Então a primeira coisa é reconhecer os seus pecados. Olhar para os seus pecados. Ver o quanto você foi perdoado. É sempre sobre isso. É interessante que no Sermão da Montanha, quando ele fala assim, olha, você quer lidar com o cisco do seu irmão e você não está enxergando a trave no seu, né? Uma vez eu vi o Tim Keller expor esse texto dizendo sobre esse pecado na nossa vida, que não é só que ele é grande e tal, mas é que ele cega. Exatamente. Então o pecado que fica tampando, eu não consigo ver nem ele, nem esse próprio pecado. Aí ele fala, então primeiro enxerga ele, o seu pecado, né? Lida com ele e aí vai lá ajudar o cisco do seu irmão, né? Exatamente. Então seria a mesma aplicação aí, né? A mesma aplicação. Primeiro, para perdoar alguém, você tem que lembrar do quanto você é perdoado, tem que entender o quanto você é perdoado. Então é se expor a palavra de Deus, se expor ao evangelho, né? Para que você possa perceber o quão miserável você é sem Cristo e quanto sustentado por graça você é. Você é miserável lidando com miserável. Exatamente. Exatamente. Ok, e aí? A partir desse lugar? Bom, a gente entendeu. Aí você vai olhar pro seu ofensor a partir dessa ótica, né? Então, assim, ele também é um miserável. Aí você pensa, cara, como é que eu me sentia, né, diante de Deus devendo tanto, né? E como é que esse miserável se sente em relação a mim? Ou então como está a vida dele nessa dívida? E aí você tem que amá-lo. Você tem que ter uma afeição por ele. Você tem que transmitir esse amor que você recebeu para ele. E aí... E não necessariamente isso requer uma conversa pessoal. Às vezes sim. Às vezes sim. Né? Mas não necessariamente, porque pode ter alguém que já até morreu, né? Sim. E você não tem como conversar com ela. Ou pode ser alguém que fez mal mesmo, no sentido até de crime, né? Sim. E você não vai lá difícil de conversar com essa pessoa, né? Mas tem que ter essa compaixão de enxergar alguém que o inferno e o pecado está ou destruiu, né? Exatamente, tem que enxergar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Entendi. No fundo somos todos vítimas do mal, mesmo que também culpados muitas vezes, né? Mas no fundo, todo ser humano, ele está sendo vitimado por esse mal, né? E tem que enxergar a miséria e tem que enxergar a imagem de Deus no outro, o valor que o outro tem diante de Deus. E aí é necessário, Diogo, esse entrar em contato com a dor causada, porque é o que você falou, né? Sim. Às vezes a gente enterra. Não foi nada, isso aí acontece e tal. É necessário trazer para fora e até, se possível, comunicar para a pessoa. Eu penso que quanto mais profunda for essa conversa, quanto mais profunda for esse processo, mais efetivo vai ser esse perdão, porque eu preciso... Sabe, o rei levantou toda a dívida.
O rei se conscientizou de tudo Ele deu que o número aconteceu. exato. Ele deu o número, ele calculou. Então ele perdoou de verdade. Ok. Sabe? Então, digamos, se nós tivéssemos mágoas e quiséssemos assim lavar a nossa relação, o ideal é que a gente fizesse uma retrospectiva. Pô, Douglas, lembra aquele dia? Né, aquele dia lá eu até falei, não sei, lembra uma conversa que eu tive com você uma vez, eu até brinquei assim, pra você não tinha sido nada, meu pai, mas será que ficou alguma coisa? Não sei, lembra Sim. do evento do Tim Keller? Aí eu falei, sim, você nem lembrava, sim. eu falei, Douglas, lembra aquele dia lá que a gente ia A gente se almoçar? encontrou A gente ali, ia a gente ia almoçar. almoçar. A gente ia almoçar, não Aí almoçou, você preferiu alguém do que eu, coisa assim, né? Eu almocei com o Davi Lago aquele dia. Olha só. Aí, Davi. O Davi, ficou por culpa dele. Senhor, o amigo que tu me deste. Então. Isso, aí você tinha uma dúvida se tinha ficou uma rusga. Exato. Então, assim, para que essa restauração seja completa, a gente tem que se conscientizar. Cara, você lembra aquele dia? Aquilo ficou estranho. Até hoje não tem uma resposta. Então, onde a verdade, a luz vai chegando, ela vai permitindo a cura fluir, né? Isso, Então, às vezes, isso é tão importante porque isso vai evitar, na verdade, outras coisas, né? Porque a gente tá falando de perdão, mas tem até um lugar antes. Às vezes evita a ofensa, né? Porque aí, então imagina, você tava lá, aí você não foi almoçar comigo e tal, aí você ficou poxa, será que ele ficou chateado? Aí você não pergunta. Aí, do nada, você vê uma postagem minha. Tem gente que marca e não vai. Aí você fala, é pra mim, sim. Tá vendo? Ele tá chateado comigo. E aí, vai criando uma fanfic. Vai criando um livro na sua cabeça de que às vezes o cara não tá nem, tá falando de outro lá, que ele tá chateado. Exatamente. Então, como é importante, né? E a gente tem enfatizado muito isso na família de Zascope, né? Talvez um dos textos que mais nos abençoou nesses últimos anos, que mais me fez amadurecer nesses últimos anos, foi Mateus 18. Olha. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós e fala com ele. Sabe? É o mesmo capítulo do Credor Incompassível. Verdade. É o mesmo capítulo. Então você vê, você tá com uma dúvida, vai e fala com o seu irmão. Não fica lendo entre linhas. Não fica interpretando tom de voz e expressão facial e stories, né, hoje, né? Não fica interpretando. Vai e fala com o seu irmão. O que você quis dizer com isso? Tem a ver com aquilo lá? Entendeu? E a gente tem essas conversas. Isso pra mim, é desmontar estratégias satânicas de divisão, né? Quando Jesus vai restaurar Pedro, fala sobre isso no livro, né? Sobre como ter conversas difíceis. E para mim, Jesus e Pedro são... É um modelo de como ter uma conversa difícil, né? Jesus, ele não quer espizinhar Pedro. Mas ele sabe que se ele não tocar no passado, vai ficar estranho. Não vai ter efeito. Não vai ter efeito. Então ele... Vai ficar essa dúvida do perdão, né? Cara, será que perdoa mesmo? Será que aquilo tá tratado? Então ele pergunta 3 vezes para Pedro. Na terceira, Pedro entende que aquilo eram referências às 3 negações. E Pedro fica triste. Interessante, o Senhor está restaurando Pedro, mas começa entristecendo. Interessante. E às vezes, amigo, a conversa que vai nos curar começa entristecendo. Começa com choro, com lágrima, com cara, poxa, aquele dia não foi legal, não gostei, sabe? Você acessa as dores para chegar depois a apacenta as minhas ovelhas. Muito bom. Né? Muito bom. Há uma restauração. Agora, o que significa, Diogo, esse versículo? Se você não perdoar o seu irmão de coração, o Pai não vai te perdoar. Né? Porque me confundia, e talvez até em uma das suas pregações foi que eu compreendi melhor, e hoje eu vou tirar a dúvida se eu compreendi. Porque começa com o perdão de Deus para eu ter condição de perdoar. Mas como que se eu não perdoar, eu não tenho o perdão de Deus? Eu penso que são sistemas diferentes, né? Se você entrar no sistema do mérito, você sai do sistema da graça. Ok? Então, é o que o rei faz isso. Ele fala, cara, eu te coloquei aqui na minha graça, que era eu te perdoar, e você flui nessa graça, flui nesse sistema e perdoa o seu... Então é como se fosse um rio ali. Um rio. Eu pus você no barquinho da graça. Eu pus você no barquinho da graça para você fluir. Mas quando você encontrou seu conservo, você chamou ele para a estrada do mérito. Você disse, não, me paga tudo que você me deve. Então você quer assim? O que é que o rei faz na parábola? Aquele que fala, então você também vem pro mérito, Binho. Vai...
Você agora vai ficar preso até me pagar tudo o que deve. Aquele cara que conseguiria pagar algum dia? Nunca. Então você ficaria preso para sempre. Porque se a gente sair da graça, a gente vai ficar preso para sempre. Então, o Senhor está falando, olha, esse lugar de mérito, de justiça absoluta, só eu posso viver. Né? O Senhor é aquele que fala, ele fala assim, né, para os fariseus: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ele era o único que podia viver nesse lugar. Ninguém poderia viver nesse lugar, né? E quando a gente arroga esse lugar, a gente arroga um lugar de justiça que só Deus tem. É mais uma vez Gênesis 3, é o homem querendo ser Deus, sabe? É o homem querendo estar num lugar de juízo. Você não pode caminhar aí. Se você caminha aqui, não posso nem lhe perdoar, porque a sua arrogância não permite que o perdão chegue em você. Porque é como se falasse, ó, eu tenho esse jogo proposto pra você, graça. Exatamente. E você tá dizendo, não, eu quero jogar esse jogo. Quero jogar o jogo do mérito. Só que não é possível. O que foi revelador pra mim, você pregando, foi: não é possível eu querer jogar o jogo da graça pra receber e o jogo do mérito pra dar, né? É o que a gente mais faz. Não. Entendeu? Aqui com Deus eu sou da graça, mas com meu irmão eu sou do mérito. Não, você vai ter que. Se você é do mérito, você é do mérito. A gente fica, na verdade, tentando jogar os dois jogos dependendo da circunstância, né? Onde que eu ganho? Eu quero ganhar em todos. Tem hora que eu quero um sistema, tem hora que eu quero outro. A gente tem que se render. E, na verdade, por isso que Paulo combate tanto o legalismo, a meritocracia espiritual. Jesus faz tanto isso, porque os caras faziam isso, né? Quando é bom pra mim, eu quero graça de Deus. É igual Davi. Natan traz a parábola pra ele sobre um cara que roubou uma ovelha. Ele fala: vai pagar 4 vezes mais, que é a lei de Levítico 18. Tem que pagar 4 vezes mais o animal que foi roubado. Mas esse cara tem que morrer também. Olha aí. Aí Natan: ô Binho, é você. É esse jogo que você quer jogar? Você quer jogar o jogo dessa justiça? É você. Aí ele... Não, aí olha o Salmo 51, que é o salmo que ele confessa: Senhor, não me trate segundo os meus pecados. Entendeu? Então, quando eu vou julgar, é justiça do mérito. Quando eu peco, não, você tem que escolher o que você tem que caminhar, onde você quer caminhar. E é muito real assim, né? Porque quando a gente tá lidando com os nossos, e eu vou até usar a palavra erros, né? Com os nossos erros, então, por exemplo, como você falou, não, eu cheguei atrasado, a gente sabe das nuances por trás, a intenção do coração, mas eu não quis dizer, mas eu fiz na boa intenção. Quando eu vou lidar com o erro do outro, é preto no branco. Tá bom, mas você chegou atrasado. E você vai pagar por causa, né? Exatamente. E você vê essa injustiça, né? Essa incoerência, né? Na nossa forma de querer viver, né? Eu quero esse perdão de Deus, mas eu não quero perdoar o meu irmão. Exatamente. Né? E aí, se eu escolho então esse caminho, se você tá hoje escolhendo esse caminho do mérito, você está pedindo para Deus te tratar a partir desse caminho do mérito, e é um jogo já perdido. Já perdido, não tem? Você já está condenado. Eu acho Jesus ali falando, né? Quem crê em mim vai ser salvo e tal. Porque quem não crê, já está. Não é nem questão de eu condenar. Já está condenado. O ponto é exatamente esse. Se você, no jogo do mérito, você não vai pela fé. Você vai pela autoconfiança. Não é pela fé. A gente só é salvo pela fé. A fé é dependência de Deus. Eu não consigo. Eu preciso da graça dele. Né? Somos salvos pela graça por meio da fé. Efésios 2:8. Mas no jogo do mérito, eu me salvo. Eu conquisto. Eu faço. Aí nesse jogo o perdão não flui. Agora, uma pergunta. Você começou falando até de um próximo livro. Então, inclusive, você que está aqui comigo, deixa eu te falar. Isso aqui pode ser... revelador para você. E eu queria até encorajar você que discipula, porque assim, a realidade é que uma das coisas que mais vai aparecer nas nossas conversas, no nosso discipulado, é isso aqui. Muitas vezes a gente tá lidando com várias coisas e por baixo do iceberg, como eu disse, tá ali. Eu lembro até quando a gente falava muito sobre libertação, ia lidar com pessoas que estavam possuídas de demônio, quando você ia perceber e conversar, mágoa é como se fosse uma grande abertura ali, né, para essa influência maligna. Então, isso aqui vai ser fundamental para sua vida e para as pessoas ao seu redor. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas você falou para mim que tá até pensando nesse novo livro, e eu queria te fazer uma pergunta. Você relatou que começa então pregando muito cedo e com claramente um dom do Senhor,
né? E quando a gente começa a fluir no nosso dom, as pessoas percebem, e aí os elogios e tal. E você entrou num personagem ali, né? Até de mudar a sua voz e tal. E quando é que foi um despertar, assim? O que aconteceu que você... Opa, o que tá acontecendo aqui? Cara, eu pregava muito melhor, tecnicamente falando, do que eu prego hoje. Ok. Hoje eu me sinto, sabe, um cara bem... A graça carrega, assim, eu sempre comento. Eu não sei nem como querem me ouvir de tanta imprecisão técnica. E então eu pregava assim, sabe, com oratório, uma eloquência, eu Intencionalidade. organizava o sermão, fazia um esboço assim, sabe, minucioso, uma intenção vaidosa também de impactar. Então, pô, essa frase aqui vai ser top, Na tá, hora na certa. hora certa, não sei o quê. Mas o efeito, cara, não era o que eu esperava. Eu ficava constantemente frustrado com o efeito, sabe? Tinha muita oportunidade, só convidava, porque era esteticamente assim, um menino novinho que prega e tem um conhecimento e tal. Mas eu ficava frustrado, assim. Mas assim, eu pensava também, que nada, né? Uma hora vai virar, é só usar a técnica certa, né? E aí, eu lembro muito bem, aí foi uma experiência muito espiritual. Eu tava num culto lá na igreja, meu pai que pastoreava a igreja, né? E eu tava pregando. E quando acabou o culto, um irmão falou pra mim assim: olha, o Senhor manda te falar o seguinte, que antes de você pregar, pergunta a ele o que é que ele quer falar. Aí eu ouvi aquilo e falei assim, deve ser um irmão invejoso. Um irmão invejoso, esse irmão, né? Sabe, não recebi tão bem. Mas na mesma semana eu fui pregar numa outra igreja. E quando acabei de pregar, a cena aparecia a mesma cena. Veio outro irmão que nunca me viu na vida e falou as mesmas palavras. Igualzinho. Olha, o Senhor manda te falar que antes de pregar, pergunta a ele o que é que ele quer falar. Então ali foi um start. Eu disse, cara, tem uma coisa errada. Aí eu comecei a orar e comecei a perceber minhas intenções, motivações e tal. E aquilo foi me quebrantando e o Senhor foi me mostrando que eu não precisava, né? Parecer alguma coisa. Eu tinha que ser o que Ele me criou para ser. E aí foi bem libertador. Interessante, hein? Esses puxão de orelha do Senhor, né? Que eu comecei a perceber isso na minha vida, assim, em mesas. Você acredita? Não foi tanto na pregação, mas foi em mesas. Porque naturalmente, por causa do canal do YouTube, por causa dessas... As pessoas... elas também põem uma capa em você. Elas também põem uma fantasia em você. Então elas estão te enxergando na skin, né? Vamos usar o atual skin de pregador, de professor, né? Então, naturalmente, você senta em mesa, as pessoas começam, deixa eu fazer umas perguntas pra você e tal. O que é isso? O que é aquilo? E aí eu comecei a perceber um prazer naquilo ali. E já não era um prazer no ensinar a palavra, mas um prazer em ser visto como alguém que vai... E aí, algumas vezes eu saí da mesa e falei assim, cara, falei mais do que eu deveria, dei testemunho a mais. A pessoa até saiu com uma imagem melhor do que né, da igreja que você lidera, entendeu? Ela tem uma imagem melhor do que se ela for lá e tal. E aí eu comecei a perceber exatamente o que você está falando. Não tem efeito. Isso é muito estranho. Isso é uma coisa interessante. A pessoa pode até falar assim, nossa, uau, que incrível. Mas é engraçado, água com açúcar. Falta uma conexão profunda. É placebo, né? E às vezes você fica em silêncio, ou você fala às vezes de uma mazela, de uma coisa que tá errada, uma coisa que foi ruim, uma coisa que você falhou. Às vezes tem um efeito muito mais poderoso e tal. Então eu comecei a perceber muito isso, assim. Porque é um desafio, né? Como pregador e tal. Quando falar, quando não falar, né? Verdade, isso é profundo. Você falou algo muito profundo, porque de fato é impressionante, assim, quando eu vejo algumas coisas que acontecem hoje, alguns testemunhos, alguns frutos mesmo. E eu falo, cara, sério que aquele dia que a gente conversou, aquela pregação, aquele momento, rapaz, você não tem noção, e como isso mudou a minha vida. E eu percebo mesmo assim, como essa verdade, né? Esse fluir, essa conexão profunda que a gente estabelece na verdade, e só a verdade pode fazer isso, como ela é transformadora. Como ela é transformadora. Então é muito importante a gente permitir que a verdade flua através de nós. E é a verdade falada e a verdade encarnada, né? Tem um seriado muito legal pra quem gosta assim, de psicologia e tal, que é o Bebê Rena na Netflix. Você assistiu? Assisti. Muito legal. E esse seriado, você lembra que o cara é um humorista fracassado. Sim. Porque ele tem muitas feridas no coração, né? Então ele é um humorista fracassado e ele tem um personagem que não faz sucesso nenhum.
né? Os É um bar negócio vazio, assim, né? vazio, tá. E aí é uma história real, né? E aí um dia, no concurso lá, ele pega o microfone e simplesmente ele abre o coração. Ele se expõe, ele traz a verdade dele. E aí é o momento que alguma coisa real Viraliza, né? acontece. Eu acredito muito nisso. Agora, como o coração humano, ele é Enganoso. enganoso, né? E o pecado é uma desgraça. Porque se você não toma um cuidado, daqui a pouco você aprendeu esse outro caminho. Aí fala Verdade. assim, agora eu sou o cara que só fala as mazelas. Porque os pessoal se impressiona com uma... Cara, Cara, isso é muito tempo. E no é nosso isso trabalho aqui, com as mídias isso sociais, mesmo. é um campo minado, porque é isso. Você fez um negócio que é de Deus, né? Como tirar água da rocha. É um negócio de Deus mandou, foi, funcionou e tal. Aí você fala, opa, achei uma forma. Vira método. E aí daqui a pouco você tá fazendo 10 vídeos. Aí Deus tá falando, era só um, era só um. Cara, isso é muito... Era só aquele dia Agora, que você abriu o coração. discernimento muito fino, né, Douglas? É uma dependência de Deus, né? E é por isso que você tem que ficar voltando pra palavra, pra oração, pra estar diante do Senhor, pra ficar ali, e aí, Senhor? É isso. É exatamente eu tenho que ir isso. mesmo, eu não tenho que ir e tal. Igual Paulo lá com a equipe, né? Queriam pregar num lugar e o Espírito Santo impediu. Pede, né? Não é pra pregar aqui agora. Então, esse O discernimento Espírito Santo fino, pedindo né? missões? O que é isso? Isso é muito profundo, cara. Você formou agora no final do ano em psicologia. Foi. Né? Então, um pastor formado em teologia, liderando uma igreja, como é que ele decide que vai ficar 5 anos sentado estudando psicologia? Por que você decidiu fazer psicologia? Eu sempre gostei de olhar para a alma humana, né? Sobretudo à luz da palavra de Deus, né? Mas eu queria conversar, eu queria aprender, né? Aprender com a psicologia. Mas eu queria também ensinar, sabe? Eu queria que mais autoridade, né? Mais autoridade. Eu queria que a galera ouvisse o que a palavra de Deus tem para dizer nesse campo também, né? Do conhecimento humano. Eu queria propor diálogo entre teologia e psicologia. E basicamente foi com essa intenção. Aprender e também poder ensinar, falar, conversar, sabe? Eu formei em psicologia também, né? Mas eu entrei com 17 anos, né? Nossa. Então, eu fico às vezes pensando, é lógico que, de novo, Deus, ele tem todos os caminhos, né? E eu não me arrependo disso, mas eu fico pensando em como seria fazer psicologia já mais velho, né? E com a teologia, por exemplo, antes e tal. Como é que foi as conversas com os professores? Porque eu lembro de aulas de os caras fazendo apontamentos diretos contra o cristianismo e até usando, você tá vendo isso aqui? Eu lembro uma vez o professor falando que os cristãos falam que é falar em línguas, essa doença aqui, esse transtorno mental aqui. Então assim, era algo afrontoso, mas eu era um menino de 17 anos, né? Como é que foi pra você? Teve oportunidade de ter conversas? Tive. Foi expulso já? Teve momentos tensos, momentos muito legais. Encontrei também professores cristãos. Isso foi bacana. Mas teve um que me marcou, que um professor muito bem intencionado estava na sala falando que o cristianismo, ele olha para o sexo como algo ruim, negativo. E o argumento que ele usou foi que tanto que o Salvador tinha que nascer de uma virgem, né? Porque o sexo era sujo. Eu disse, professor, não é bem isso. E ele disse, então fale, então explique, né? E eu expliquei, eu falei, não, cara, o Salvador tinha que nascer de uma virgem para ninguém ter dúvida quem é o pai. Muito bom. Entendeu? Pra ninguém ter dúvida de que ele é filho de Deus. Não porque o sexo é ruim. Depois que ele nasceu, Maria continuou santa e teve relações com José. A gente tem um livro na Bíblia que é Cantares, que é todo sobre relações sexuais, intimidade do casal e tal, e tudo. Ele falou, é. E aí ele mudou a perspectiva. É mesmo? E aí ele falou, e a turma também ficou assim, porque ele tava falando muito, muito enfaticamente, né? A turma ficou, professor, mas tipo assim, e aí, mudou? Alguns não gostaram. Professor, vai deixar a religião? Vai deixar aqui? Vai deixar isso? Tipo assim, vai regar? E ele, gente, mas eu não sabia. Ele me convenceu. Olha só. É legal. Poxa, que legal. E é muito legal, né, assim, essa oportunidade de diálogo, né? É lógico que alguns não estão abertos a isso e
e às vezes movidos de orgulho vão, né? Mas essa abertura ao diálogo. E com certeza aconteceu o contrário também, né? De você olhar para coisas que você olhava de forma rasa para a própria palavra. Sim. E ouvir sobre a psicologia e falar, peraí. Exato. Não é bem assim, né? Não é só, não, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Exatamente. Deus te abençoe. Tem processos. Esse vai ser o seu melhor ano. Opa, porque eu lembro da psicologia, um dos efeitos mais poderosos da minha vida foi isso. Peraí. Quando eu tô lidando com alguém, eu tô lidando com um universo de complexidade, de camadas, de traumas. Neurotransmissores. Não é só assim, fulano é chato. Não, é que ele não gosta, é que ele não faz, ele é ruim. Tem uma parada muito mais complexa diante de mim ali, né? Teve alguma coisa assim, da sua leitura bíblica, da sua interpretação, que foi começando a ganhar um pouco mais de profundidade? Teve. A própria questão de você pensar a neuropsicologia, né? A neurociência, ela é muito profunda, né? Você pensar o quanto que esses neurotransmissores influenciam, né, a gente, né? Como a serotonina, a dopamina. Isso é verdade. Então, como isso muda completamente o comportamento humano, né? A pensar também sobre a questão comportamental, o condicionamento que o ambiente faz, né? Isso me fez olhar para algumas coisas de forma diferente. A própria questão da distorção cognitiva, né? Que o viés cognitivo, né? Que é uma coisa que aparece na Bíblia. Por exemplo, Elias, quando tá meio deprê ali, ele tem distorções cognitivas claras, né? Ele não tá enxergando, ele olha para a realidade. O que seriam distorções cognitivas? Distorção cognitiva é quando você olha para uma realidade e, por causa dos seus fatores ambientais e emocionais, você não a vê como ela é de fato. Ok. Uma percepção distorcida. Uma percepção distorcida. Então Elias, por exemplo, fala, não sou melhor do que os meus pais. Sabe? Quem são os pais de Elias? Tipo assim, Elias era uma bênção de Deus. Elias fala, só fiquei sozinho. Cara, o cara tinha acabado de falar pra ele lá, Elias, eu tô sustentando não sei quantos profetas lá na caverna, sabe? Tem uma galera, sabe, que apoia você. E ele não consegue ver, sabe? Ele não consegue ver. Então, a pessoa não consegue mesmo, tá tão triste, tá tão abatida, tá tão frustrada que ela olha e ela não vê. Tipo assim, imagina que eu entrei aqui tão ansioso que eu não notei quem tava aqui. Sabe? Você não nota, você não vê, você não percebe de fato, porque a sua mente tá condicionada, seu pensamento tá distorcido. Então, e aí Deus, o que Deus faz? Que é um tratamento parecido com a terapia cognitiva comportamental, que é questionar. Quer dizer, será que é assim mesmo? Será que é isso mesmo? Olha para aqui, olha essa evidência. Você começa a mostrar pro outro evidências de que ele tá errado. Entendeu? E aí ele começa a ver. Então, tem muita correlação. Pô, a coisa talvez que eu mais goste na relação psicologia com teologia é pensar as camadas da alma. Eu gosto muito disso também, né? A Bíblia fala muito sobre isso, sobre Hebreus 4:12, que a palavra vai nos níveis mais profundos, né? Na misteriosa divisão entre alma e espírito. Davi fala no Salmo 139 do Senhor sondar ele em níveis que ele não acessa. Vê o Senhor se há em mim. E sobretudo a partir da psicanálise, né? A gente pensa sobre inconsciente, né? Sobre essas camadas do ser que nos influenciam tanto, né? Mas que não são tão facilmente acessadas. Então, tem várias correlações que nos fazem, né? Muito bom. E nos leva a um lugar mais profundo. Eu acho que a gente precisa sair como ministros, né? Aqui agora, falando de um lugar de simplismo. Né? Sim. Não dá mais, né? Não dá mais para frases vazias, frases prontas. A gente precisa enxergar que as pessoas estão diante de nós, seja no gabinete pastoral, seja numa pregação, são pessoas complexas, né? Exato. Acho que a gente não deve psicologizar o púlpito. Sim. A nossa linguagem tem que ser bíblica a palavra, bíblica e teológica. Mas quanto mais ciência nós tivermos desse ser humano integral, desse ser humano que é químico, sim,
Ele é químico, né? Mas É simples, biológico e é só a gente psicológico pensar melhor. assim, né? Você precisa falar a Bíblia, você precisa falar Exato, a palavra. a palavra e tal. Agora, de fato, existem ferramentas ao redor que vão te ajudar nisso. Então, Exato. por exemplo, você tem que aprender português. Se Perfeito. você quiser. E aí você fala, aprender português é santo, é elevado? Não, seria Exato. aprender português. Você precisa fazer aula de português, você teve que aprender português para você poder pregar no Brasil. Então, olha que interessante, eu não tenho que saber só a Bíblia Exatamente. e só a teologia. Eu vou ter que saber português para pregar para esse pessoal, né? E aí alguém vai falar, nossa, que errado, o cara estava estudando português, entendeu? Ele deveria estar estudando teologia. E a psicologia para mim é a mesma coisa, é aprender a língua, né? É Exato. aprender o que está acontecendo no interior do Por que desse ciclo vicioso? Por que repete essa ferida, né? Por que o cara, filho de divorciado, tá aqui agora querendo divorciar e tal, né? Isso. É como se você aprendesse uma linguagem ali, né? Uma linguagem, você começa a perceber padrões, Sim. discernir ambientes. Isso é muito importante. É muito importante. Eu acho que todo pastor deveria Ter uma conhecer noção, um pouco, né? ter uma noção, Ter uma não precisa noção. fazer a formação ter uma inteira. noção, Agora, você falando desse negócio da terapia às evidências, eu lembrei de um cara que foi pra terapia e tal, e a família dele mandou ele pra terapia, né? E ele tava com uma distorção cognitiva que ele falava que ele estava morto. Aí ele falou, tô morto. Eu já estou morto. Eu sou um morto, eu fico andando aí, mas eu já estou morto e tal. E aí o terapeuta falou pra ele, cara, sério. Mas vamos pegar as evidências, né? E aí o terapeuta pegou, né? E falou assim, quero que você faça um furinho na sua mão, assim, ó. Tal, deu pra ele uma agulha, aí ele fez um furinho e começou a sangrar. Ele falou, tá vendo? Te pergunto, morto sangra? Aí ele ficou chocado, falou, meu Deus, realmente eu preciso mudar. Morto sangra. Preciso mudar a minha ideia. E acontece muito isso, né? Acontece, eu tô tão preso com o que eu quero que seja verdade. Fechado com o que quero, que tudo vira viés de confirmação. Isso é muito bom. Meu amigo, obrigado por esse alegria. tempo abençoado aqui. E obrigado pela sua vida, pela sua amizade, seu coração. Obrigado por cuidar de Saulo Daniel. Amigão. E mantê-lo lá. Eles que cuidam da gente. Você não sabe, o Saulo pastoreia junto lá com o Diogo, em Salvador. Fala um pouquinho da igreja aí pra galera que talvez está na região lá, vai estar visitando Salvador. A nossa igreja fica ali no bairro de Jardim Armação atualmente, né, em Salvador. É a Igreja Batista Lírio dos Vales em Jardim Armação. Esse nome todo se resumiu em Lírio Armação. E é uma alegria receber você lá. Muito legal. Quero deixar até aqui na descrição o @ do Diogo e o @ da igreja, para se você estiver passando por Salvador, ou se você mora em Salvador, você poder visitá-los lá. Eu tenho certeza que vai ser profundamente abençoado. E vou deixar o link aqui, Feridas do Coração, para você pedir o livro. Ficou um tempo aí na lista de mais pedidos ali da Amazon, e tem sido uma bênção aí. Eu tenho certeza que são muitos testemunhos aqui, né? Sim, são graças a Deus. Testemunhos sendo recebidos a partir dessa ferramenta aqui. Muita gente dá um feedback muito legal. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo. Tamo junto, meu brother. Deus te abençoe, use viu? poderosamente Amém. aí no evento de Em nome de Jesus. psicólogos. Obrigado você que ficou com a gente, ficou nos ouvindo, nos assistindo. E como eu disse no início, pega esse link, manda para alguém, que pode ser um divisor de águas, aí pode ser um abrir dos olhos através do que foi compartilhado da palavra aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Dizascope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Dizascope, se tornando um Dizascopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Dizascope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Dizascope. Deus abençoe você.